E a gente vai falar no vídeo de agora também sobre o jogo da Libertadores, Corinthians e Barcelona de Guayaquil. Qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários. E aqueles que acertarem o placar, nós vamos destacar o nome de cada um no vídeo do pós-jogo aqui no canal. Então, vamos pro vídeo agora, fica até o final que tem informação importante e deixa o seu like aí. Ô, mano, Lelê, há uma preocupação da comissão técnica com o Garro, né? Lembrando que o Garro nem começou como titular no último jogo, né? E ele entrou na segunda etapa. Eles estão preocupados em dar uma carga, com a carga que ele tá tomando, né? Porque ele vem de lesão. Então não se sabe se o Garro vai pro jogo mesmo, viu, Lelê? Contra o Barcelona, que eles estão preocupados aí, estão avaliando, né? Pra ver se não vai comprometer o jogador, né? Complicado é que o Coronado também nem viajou, né, Lelê? Ele tá com uma lesão, né? O Coronado né, que também é... Então, mas esse aí é o grande mistério, como diz o padre na missa, é o grande mistério da fé. Mas é o Coronado dentro do elenco do Corinthians, cara. Esse cara não joga e se machuca, Lelê. Eu queria saber aonde o Coronado se machucou. Então, mas é que tá. Cara, na boa, é inadmissível. Porque o Coronado vira e mexe, Lele. Eu acho que ele também é boicotado, porque quando ele joga é com aquele time alternativo do Corinthians, que aí é formado lá por Charles, por Rian e Alex Santana. É o meio-campo que não produz. Então, praticamente, ele fica ilhado lá na frente e ele não tem a versatilidade que o Garro tem de poder voltar, buscar jogo e muitas vezes ele fica inutilizado. Agora, que ele ganharia uma chance, tanto na última partida aí no Campeonato Paulista contra o Mirassol e agora para começar o jogo, o cara não tá à disposição também. O Coronado é outro que se espreguiça e se machuca. Mano, pra falar bem a verdade, o Coronado, pra mim, até agora, ele foi uma decepção. No início, né, quando ele chegou e não conseguia jogar, eu até dei uma segurada pra criticar ou pra me decepcionar, porque realmente ele chegou, pegou dengue, depois machucou, então ele não conseguia ter, de fato, uma sequência. Ontem, teve um ouvinte que ligou, acho que até você tinha caído aqui na hora da ligação, a gente falou sobre isso, sobre o Coronado. Pra mim é uma decepção. Porque a gente tinha muita expectativa, primeiro, de ver Garro e Coronado juntos, né, no ano passado ainda. Aí depois a gente viu que, né, fez uns jogos mal nessa formação e tal, então a gente ficou na expectativa do quê? De pelo menos, quando a gente não tivesse o Garro disponível, a gente ter um cara no banco que conseguisse suprir, né, esse setor criativo do Corinthians, porque sem o Garro a gente perde muito na criação. Por isso que, inclusive, a notícia que o Motinha tá trazendo aí, seria importantíssimo a gente poder contar com o Garro, né, lá no Equador, mas ele vem voltando de lesão, fez poucos jogos, a gente vê que ele não tá realmente ainda, né, na forma física ideal, né, no ritmo de jogo, mas, pô, o Coronado era justamente pra gente poder utilizar nesses momentos. O Garro machucou, o Garro tá cansado, tá perto de uma fadiga aí e tal, vamos poder contar com o cara, principalmente pelo alto valor, né, de salário e tudo mais. Só que, infelizmente, até agora, eu acho que para mim é uma decepção, por quê? Agora, início de 2025, era o momento dele aparecer, mano. Era o momento de, o Garro vai ficar um tempo fora aí. Jogos do Paulista, inclusive, são jogos teoricamente, um pouco mais fáceis que jogos do Brasileirão, de Libertadores, enfim. Por mais que ele jogasse, né, ali no time reserva às vezes, mas muitas vezes pela falta do Garro ele também jogou com o time titular, pra mim ele foi abaixo, ele deixou a desejar, né, e quando a gente mais precisava de ter um cara ali que fizesse essa característica de camisa 10, nos clássicos, paulistas e tal, então pra mim, até agora é uma decepção. É que eu queria ver ele, Lele, agora, por exemplo, jogando com Carrídio e com Bidon. Que a bola chegasse com mais qualidade ali onde teoricamente ele joga, ali na intermediária ofensiva. Porque quando ele joga com 3 volantes cabeçudos que não levam a bola com qualidade lá, eu acho que ele fica sacrificado. Então esses 2 jogos seriam ideais, por exemplo, que o Carrillo e o Bidon iam estar em campo, para ver e testar realmente se o Coronado é um cara confiável ou não. Porque eu já vi partidas muito boas dele, como foi na Sul-Americana do ano passado, e já vi partidas terríveis. Mas eu ainda acho que o Coronado pode ser uma boa alternativa para banco. Porém, esse negócio de lesão aí de jogador que não joga, e aí quando precisa do cara tá lesionado, isso me incomoda um pouco, sim. E tem uma questão também aí, bora, né, Lele, mano, que também apareceu, que é o seguinte, o Michael, né, dando entrevista, falando o seguinte, que ele pode ser usado tanto como primeiro ou segundo volante. E ele falou o seguinte, que ele foi conversar com a comissão técnica, né, para poder ocupar um espaço ali que ele acha que de repente ele não tá tendo espaço para poder jogar. E ele pode ser usado tanto como primeiro como segundo volante.
Mas aí eu não confio não, hein, Lele? O Maicon jogando de primeiro volante, o Maicon é mais cara a de gente saída, eu não falou vejo o sobre Maicon isso. marcando não. A gente falou ontem sobre isso também, mano. Inclusive, eu até falei que, pô, ele vem entrando bem até, assim, né? Nesse retorno dele agora de lesão. E eu acho que talvez eu possa mudar de ideia a respeito do Maicon se ele continuar nesse ritmo, nessa pegada. Porque eu tô achando que ele tá indo bem nos jogos. Como primeiro volante, também já não sei, né? Acho que precisa de um pouco mais de velocidade ali. E é a característica mais de Ranieri, eu sempre confundo. Ranieri e Martinez mesmo. Mas, pelo menos, eu acho que o Maicon ele vai se tornar um jogador útil durante a temporada. Sendo que a gente já meio que tinha descartado, né? Tipo, nem vale a pena renovar o empréstimo porque se machucou, nem conseguiu jogar. E quem sabe agora ele consiga pelo menos mudar isso. E, ó, Eu acho que o Maicon, Lele, ele tá à frente do Alex Santana nessa briga com o Carrídio e com o Bidon. Porque o Carrídio é aquele cara versátil. O Bidon ele joga mais pela esquerda. O Carrídio ele pode jogar pela esquerda ou pela direita ali. Ele tem facilidade nas duas, apesar de eu achar que ele joga melhor pela direita. Mas é um cara que pode ter essa versatilidade caso seja necessário. Por exemplo, o Bidon não joga, ele joga na esquerda e põe algum outro volante na direita. Mas agora eu te falar, esse Alex Santana... Lele, na boa, eu não sei quando ele vai entrar em forma. Porque tudo bem, ele dá um passe de vez em quando, aí a torcida fica, aí, tá vendo? O cara é bom, deu um passe que originou um gol, não sei o quê. Mas, cara, o Alex Santana, ele não tem físico hoje. Não é nem pra jogar 45 minutos, cara. O Alex Santana é pra correr, talvez quando o jogo já tiver ganho e você precisa segurar um pouco mais a bola, é um cara que tem essa característica. Mas, cara, parece uma carreta desembarcando no porto. Carregado até a tampa, velho. Não dá, mano. Porra, Motinha. Só pra falar a respeito da apuração também, a Rosa foi campeã e a Mancha caiu, viu, Domênico? sério? Eita. Acabou mesmo? Acabou. Rosa Gaviões ficou em que lugar? Tava lá em cima, depois foi caindo, Terceiro. pelo que eu vi, E Marcão. o Sombra E cravou, a hein? Império Falou da Casa que- Verde, como é que foi, Marcão? Ó, Não vi. pra passar rapidinho aqui, a Rosa de Ouro campeã, Tatuapé segundo, terceiro Gaviões, quarto Mocidade, boa. quinto Camisa Verde, sexto Dragões, sétimo Águia de Ouro, oitavo Terceiro Milênio, no Vai Vai, décimo Colorado Braz, 11º Império Casa Verde, 12º Barroca da Nossa. Zona Sul, aí 13º que caiu o Tucuruvi, 14º aí Lanterninha, Mancha Verde, Foi Domênico. lanterninha? E o Sombra cravou, hein? Falou que a Rosa de Ouro ia ser campeã e foi mesmo, Sombra. Parabéns. Boa. Eu sou um profundo conhecedor. Gaviões no desfile das Eu sou campeãs, um hein? profundo conhecedor. Agora, O Deixa eu ver se a Leila vai postar alguma coisa. Deixa eu ver se a Leila vai postar. Deixa eu ver. Vocês estão mais calmos? eu não sei o Domênico, mas o Bento mandou uma mensagem aqui todo choroso. Triste. Triste demais. Ele tava lá no barracão agora, será? Eu não sei onde ele tava. Eu não sei onde ele tava, Ele mas tá em algum Não, lugar. assim, eu conheço muito o Paulo Serdã, né? Eu fico chateado por ele, né? E por muitos da escola lá que faziam esforço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, esse negócio de carnaval, cara, é uma coisa de louco, né? Eu tava dando uma olhadinha no começo, depois não vi mais. Mas um jurado, cara, de uma categoria, de um quesito lá, né? Aí ele pega, um dá 10, aí o outro dá 9,7, aí o outro dá 9,9. Ou seja, cada um vê um negócio diferente, eu não consigo entender isso direito. Eu acho mas que é que nem a gente, Domênico. Cada um vê, às vezes, mas- uma partida de um jeito, de outro. Ô, Domênico, mas é só pra diferente, explicar, né? só pra explicar Eu isso acho pra que você. deve ter uma diferença, Não, né? deixa eu explicar sério aí, porque tem muita gente que tem esse mesmo pensamento que Eu não você. manjo de carnaval. Não, sabe manjo. por quê? Sabe por quê, Domênico? Porque cada jurado tá numa torre. E cada escola vem vindo. E às vezes vem errando durante o percurso. Então, no começo, as primeiras notas sempre são boas, porque a escola vem armada. No percurso, vai abrindo espaço, vai perdendo fantasia, vai descompassando. Por isso que vai caindo as notas. Então, Nada não como é- falar com um especialista, Não são tá quatro vendo? jurados que estão no mesmo lugar, entendeu? Dando nota. Eles E por ficam isso tem que em ter pontos vários. diferentes. Isso. Por isso que acontece isso. Só mais uma notícia, só comentar mais uma coisa. O Bidon deu entrevista, né? Mas você tá muito chorão mesmo. Tá, não tá? Que isso? Aí, você tem zóio de luz. Não, ele tá falando de chorão do Charlie Brown, não o chorão bebezão. Mas você não Nossa. entendeu até Puta, agora, ele mano. ainda não entendeu. Eu não sabia quem é chorão. Quem é chorão? Não, quem é o chorão, eu vou embora. Quem é É o o chorão, Chapeuzinho, Botafogo, Mota. mano. Botafogo Motinha. é o chorão. Olha a pergunta, quem é chorão? Quem é o chorão, eu vou embora. chorão? Eu parei aqui, hein? Olha, o Bidon, Lele, mano, falou o seguinte, que o grupo tá conversando muito pra não acontecer amanhã o que aconteceu no primeiro jogo lá na Venezuela. Tá todo mundo muito preocupado com isso, que há grandes conversas no grupo, com a comissão técnica, atenção, né? Não, sem ter afobação.
saber a hora certa de atacar, resolver o jogo logo, mas preocupadíssimo com essa história, porque lembra do primeiro jogo na Venezuela e amanhã atenção total, né? Estão preocupados, viu? E depois pensar no eu jogo acho contra o bom Santos. estarem preocupados. Não querem falar sobre o jogo contra o Santos agora, só estão pensando no Barcelona. Palavras do Bidon. Tá certo, né, mano? Porque são jogos decisivos, mas um de cada vez, né? Primeiro você tem que pensar na quarta-feira, depois vem domingo, né? Que já foi definido aí domingo, 6h30, o clássico entre Corinthians e Santos. Na outra semana, no meio da semana, você tem já a volta, né, desse jogo aí contra o Barcelona de Guayaquil aqui. E depois já a final do Paulista, as finais, porque aí são 2 jogos. E tudo isso em meio à data FIFA, né, mano? Então vai ser aí realmente uma sequência complicada pro Corinthians e principalmente pro Memphis Depay, porque o Hugo e o Yuri, apesar de estarem na pré-lista do Brasileirão, eu acho que vão acabar sendo cortados da lista. Talvez o Hugo fique, mas o Yuri eu não acredito. E o problema do Depay é que provavelmente ele vai e tem que ir pra Europa, né? Então é uma viagem mais longa até ele retornar. Lelê. Não vai ser a final no... Sim, mas são datas próximas, Dodô. Ele volta Não, um dia, pula. o jogo é um dia depois da data FIFA. Eu sei que não é na mesma data, mas são datas próximas, né? A questão da viagem, do falando desgaste. da logística. Europa, né? Você vai fazer mais 2 jogos lá, porque são 2 jogos, né? Sim. No caso do Depay, não é nem amistoso, nem eliminatória. É quartas da UEFA League, né? Então, é jogo que desgasta, né? E o cara não tem 18 anos, né? Contra a Espanha que ele vai Não, jogar. mas vai dar conta do recado, vai sim. Mas, ô Lelê, só me preocupa aí nessa declaração do Bidon, porque, por exemplo, o Emiliano, depois daquele primeiro jogo patético que o Corinthians fez na Venezuela, ele também comeu o rabo de todo mundo. Tanto no campo quanto na entrevista coletiva depois, falando que era um absurdo um time como o Corinthians jogar da forma como jogou. Em Itaquera jogou igual. Para não dizer até pior do que jogou na Venezuela. Então, apesar de amanhã em Guayaquil não ter altitude, mas o Corinthians ele precisa ter atitude. Inclusive, time que quer realmente buscar alguma coisa na Libertadores, não pode realmente entrar com a postura que o Corinthians entrou naquele jogo na Venezuela, porque a chance de tomar até um vareio do Barcelona, que está invicto no campeonato equatoriano, invicto e 100% de aproveitamento, os caras estão bem. Apesar de alguns desfalques aí, é um time perigoso, é um time que está acostumado a jogar Libertadores também, e caso o Corinthians consiga, claro, vamos torcer pela vitória, mas um empatezinho para mim lá tá bom, aí decide na Neoquímica. Mas eu acho que o Corinthians ele precisa realmente mudar a característica de jogo dele e a postura de jogadores dentro de campo também. FL e o Timão que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil fora de casa nessa quarta-feira à noite. E por que o Corinthians está tendo tanto cuidado com o Rodrigo Garro? Será que ele vai ser desfalque mais uma vez nessa partida contra o Barcelona? Porque contra o Mirassol, lembra que o Corinthians teve até que fazer uma mudança no seu esquema tático, colocando o Memphis Depay como um principal criador e armador do time, deixando Romero e Yuri Alberto mais livre no ataque. Mas Rodrigo Garro ainda assim entrou no segundo tempo, então fica a questão, o que está acontecendo com o Rodrigo Garro? Devido a um problema que ele teve no joelho no final da temporada passada, Rodrigo Garro ele não participou da pré-temporada no início de ano com todo o elenco. Então o jogador ele não teve tempo hábil de se acostumar com entradas fortes, com jogadas mais firmes, com tempo de jogo, e com isso ele ficou fora do principal tratamento que seria para o seu joelho ganhar mais força e confiança para esse início de temporada. Infelizmente o jogador sentiu nos jogos que entrou, ele sentiu um incômodo e o Corinthians precisou assim então poupá-lo no jogo contra o Mirassol. E para não forçar o Garro e acabar perdendo o jogador por mais tempo, o Corinthians deve colocá-lo como titular. Nessa quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, ele deve voltar a assumir a vaga de titular, mas possivelmente ele não atue os 90 minutos. No segundo tempo ou um pouquinho depois ele deve sair para dar entrada a outro companheiro. Como ele perdeu a pré-temporada, ele não teve tempo hábil de se preparar e se recuperar 100% da lesão que ele sofreu no final da temporada passada. Ele está em condições de atuar, de jogar, mas a diretoria vê como arriscado colocar o Garro em jogos seguidos, atuando praticamente 90 minutos, como ele vinha fazendo, e assim correr o risco de perder o jogador. O Timão está aguardando ansiosamente pela data FIFA, que acontece do dia 17 de março, nesse mês, até o dia 25. E com a data FIFA vai poder descansar e fortalecer a musculatura de Garro.
Essa pausa no calendário vai acontecer justamente entre uma final, primeiro jogo de uma final do Paulistão, e a outra final, segundo jogo, que é na Neoquímica Arena, caso o Corinthians chegue até as finais, e isso vai ajudar Garro a estar praticamente recuperado no segundo jogo de uma possível final. Possível não, né, Fel? Porque a gente vai chegar lá e eu acredito nisso. Se você acredita também, já deixa aqui nos comentários. E saiu uma notícia aí que já deve estar em vários vídeos do YouTube e na internet também, que o Neto jogou a bomba falando que Thales Magno não quer ficar mais no Corinthians. O jogador está se sentindo pouco valorizado e utilizado. Ele que é um dos artilheiros do Coringão na temporada de 2025, marcando 5 gols. Ele não está totalmente satisfeito em entrar e atuar normalmente 30 a 35 minutos nas partidas, e contra o Mirassol foi até menos, hein, Fiel? Ele não jogou praticamente nem 15 minutos contra o Mirassol, e assim ele vem enxergando que, apesar das boas atuações, ele não vem conseguindo desbancar o trio de ataque, que é Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que estão em grande fase. E como o Ramon Dias está mantendo uma formação, uma escalação do Corinthians com 3 volantes, e muitas vezes não arriscando colocar mais um meia ou atacante, que poderia ser o Thales Magno ajudando ali o Garro e até voltando um pouco para defender e para compor ali na defesa, mas chegando bem no ataque, ele vem perdendo espaço, e a Fiel vem se sentindo incomodada por saber que Thales Magno poderia ganhar um espaço nesse time. Mas na sua opinião, deveria tirar um dos 3 volantes e aproveitar melhor o Thales Magno, deixando o Corinthians um pouco menos defensivo e mais livre no ataque? Mas você acha que correria muito risco na zaga, ou o Thales Magno conseguiria compor e ajudar também na marcação? O atacante chegou no Coringão em agosto de 2024 e o seu contrato de empréstimo vai até julho desse ano, e ele, inclusive o próprio time do New York City, estão pensando em não continuar com o empréstimo no Corinthians, porque não seria interessante nem pro Thales Magno, que não está sendo aproveitado e valorizado, e todo jogador quer jogar, ainda mais ele que está vindo numa boa evolução e fazendo um belo início de temporada, e também pro clube, o New York City, que desembolsou uma grana para ter Thales Magno, não vê como interessante um jogador do nível dele, e o clube que quer recuperar esse investimento não consegue mostrar o desempenho do jogador em campo, e assim abrir mais atenções, mais leques de opções de mercado para times que venham ter interesse em contratar Thales Magno. Mas a real é que já tem um time bem de olho em Thales Magno, e esse time é o Palmeiras. O Palmeiras que vem reforçando bem o seu elenco nesse ano de 2025 e não descarta a possibilidade de tirar Thales Magno do Corinthians e levá-lo para a equipe alviverde. Thales Magno que já deixou muito claro que o desejo dele é continuar no Corinthians e ser campeão pelo Corinthians, mas nas últimas horas a gente vê informações diferentes mostrando que o jogador já não está muito satisfeito com o banco de reservas. E a diretoria do Palmeiras, que busca atender às solicitações do técnico Abel Ferreira por reforços no setor ofensivo e também perto de perder Estevão, que vai lá para o mercado europeu, para o Manchester City, estão vendo com bons olhos e monitorando a situação do jogador no Coringão, que já demonstrou que não tem condições de arcar com a compra do jogador. E mesmo que tivesse essa condição, se o jogador não está sendo totalmente aproveitado, não creio que o Corinthians desembolsaria um valor aproximadamente de 78 milhões de reais para ter um jogador no banco de reservas. O interesse do Coringão era renovar o empréstimo com o Thales Magno, que já tinha demonstrado interesse de ficar no Parque São Jorge, mas pelas últimas informações o jogador já não pensa da mesma maneira. Hoje a compra do Thales Magno seria nesse valor de 78 milhões de reais, e tudo agora vai depender tanto do desejo do jogador de permanecer ou não no Corinthians e também do seu clube, onde tem os direitos do jogador de continuar com ele dessa forma no Corinthians, que seria renovar o seu empréstimo. Caso isso não aconteça, o Palmeiras está monitorando com muito cuidado e não descarta fazer uma investida forte. E não descarta trazer Thales Magno para elevar assim o nível do seu time e manter as expectativas altas para as competições de 2025. E aí, Fiel, o que você pensa sobre isso? Ramon Dias poderia fazer uma mudança no esquema tático e de alguma maneira inserir Thales Magno como titular?
Será que ele poderia fazer uma parceria ali no meio de campo com o Rodrigo Garro, chegando bem ao ataque e também reforçando na defesa? Ou você acha que o Corinthians ficaria muito aberto com uma formação desse tipo, já que vem atuando bem com o esquema de 3 volantes desde o final da temporada passada? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Então fica atento aqui nos próximos vídeos do canal, se inscreva, já ative as notificações clicando aqui no sininho e na opção todas, para você ficar por dentro de tudo do Coringão. E também, assim que a gente bater os 20 mil inscritos, vai ter sorteio de camisa aqui no canal. Então até o próximo vídeo, valeu!